Inicialmente, eu me permito falar considerações sobre influenza aviária, porque o início da história começa nas aves. E, de repente, o vírus pulou para mamíferos silvestres e agora em mamíferos domésticos. Mas, sobre a influenza aviária como doença, o que nós conhecemos é o seguinte: a doença é respiratória, influenza, é uma gripe. Tanto é que o sinônimo é influenza aviária, gripe aviária. E a doença é essencialmente respiratória pulmonar. E com isto, nós podemos deduzir, e está claro na literatura até a atualidade, que a transmissão se dá pelo espirro ou pela tosse. A influenza, a transmissão é mais pelo espirro do que pela tosse. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o vírus ele pode entrar no organismo do animal e tem que entrar pelas narinas para chegar aos pulmões. Mas nesse caminho nós podemos deglutir, as aves podem deglutir, a saliva, né? A secreção nasal misturada com a saliva, e o vírus se instala no rins, no pâncreas, nos órgãos viscerais, e é eliminado pelas fezes. Não se tem comprovação de que as fezes transmitiriam a influenza aviária. Imagine uma situação animal, uma ave, ela respira pela narina, pode eliminar pelo vírus, o vírus pelas fezes. Mas o vírus tem que entrar pela narina, Camila. Então, o animal teria que ficar num ambiente super fechado, super aquecido, as fezes dessecando, secando, pulverizando, e as poeiras das fezes entrar pela narina. Isso não existe. O que eu estou comentando é tudo do ponto de vista epidemiológico. E tem que existir uma lógica. A lógica é, se sai pelo nariz, pelo espirro, vai entrar por onde? Pela boca? Pelos olhos? Não, vai entrar obrigatoriamente pelas narinas. E, nesse sentido, a ciência é muito clara, a não ser que mude. Mas, até hoje, a ciência é clara. Imagine você que o vírus é uma chave de carro, de porta de casa. E a fechadura tem que ser ajustada para aquela chave para abrir. Então, a fechadura chama-se tecnicamente de receptor. Recebe a chave, recebe o vírus. E até hoje, os receptores foram descritos somente nos pulmões. Então, poderá entrar pela boca, entrar em outros órgãos, mas não existem receptores. Se não existe receptor, então não existe como transmitir. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro é que o vírus a influenza é uma doença de natureza respiratória. O vírus sai pela secreção nasal, pelo espirro, e entra no organismo de um outro animal pelas narinas. Então, isso fica muito claro. É claro, obviamente, que o vírus poderá sair pelo leite, poderá, eventualmente, sair pela urina, mas não é transmissível por esta via. Então, nós não podemos confundir o fato de ter sido isolado das fezes ou do leite, incriminar o leite ou incriminar as fezes. Nós não temos elementos científicos para dizer isso. Então, eu tenho que dizer, até o momento, 2024, que não existe essa possibilidade. Vamos entender, num segundo momento, por que o vírus causava uma doença respiratória chamada influenza em aves. O vírus, quando ele entra no organismo de uma ave, hoje pode entrar no organismo de um animal mamífero silvestre ou doméstico, como aconteceu com bovinos, acontece a doença porque eles têm receptores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se a ave ou o animal não morrer, os anticorpos aparecem imediatamente.
Se o anticorpo aparece, esse animal não sofrerá um segundo episódio de influenza. Da forma como a doença é disseminada pelo ar rapidamente, significa que a quantidade de animais candidatos a se infectarem e adoecerem diminui para o vírus. Acalmar a população para que esperem por mais informações científicas. Se o vírus mudar o comportamento, se ele for capaz de criar uma fechadura, como ele tem no pulmão, no estômago, ou no fígado, ou no baço, a história muda. Não, mas pode ter um instrumento cirúrgico contaminado, ou um instrumento usado na avicultura, ou na bovicultura, que pode estar contaminado, um objeto, mas como esse objeto vai soltar o vírus e deixar entrar no nariz? Tem que ter uma lógica, tem que ter uma lógica. Talvez eu não tenha falado para a comunidade com tanta ênfase quando eu ensino epidemiologia, que não é o fato de ser isolado de urina, de fezes, ou do cabelo, ou da unha, que irá transmitir. O caminho tem uma lógica. O epidemiologista, ele conhece o caminho do vírus, fora do organismo do animal e dentro do organismo do animal. Vai muito além da patologia, a patologia é extremamente importante, mas vai muito além. Até os conhecimentos que nós temos científicos não nos permite dizer que o leite transmite influenza.